Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa de Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Começa agora aqui na 102 Rádio City, o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo aos estúdios da 102 FM. Você também, obrigado pela audiência. Vamos informar, debater até às 8 da manhã nesse programa que é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, nesta sexta-feira, dia 2 de setembro de 2016. Na bancada, os comentaristas Nicolau Abeide, empresário e presidente da entidade CDL Santos Praia. Bom dia, Nicolau. Zé, bom dia, Ronaldo, bom dia, Thiago, principalmente bom dia aos nossos ouvintes que nos prestigiam. Ok, e bom dia também ao Ronaldo Santiago, advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia, Thiago, bom dia aos amigos da Rádio City. Ok, e você que está nos ouvindo pode participar, interagir conosco pelos nossos canais de comunicação. WhatsApp 997829970 ou telefone fixo 21045410. Temos também o facebook.com/Bom Dia Rádio City. Curta, interaja conosco ao longo do programa. E vamos aos principais destaques de hoje, Thiago. Tragédia anunciada. Idosa morre em antigo CREI aguardando cirurgia. Tudo sob controle. Catraia fica sem combustível e é empurrada por passageiros no canal do Porto de Santos. Vai e vem. Trabalhadores da Codesave voltam a entrar em greve em São Vicente. Então, e essa tragédia anunciada, né? Exatamente. Começamos o programa com uma notícia densa, pesada, mas já chamamos a atenção das dificuldades de atendimento em São Vicente, que chegaram a uma situação extrema. Aposentada Eunice Maria Silva de Souza, de 75 anos, estava internada desde o último dia 22 de julho no antigo CREI, com fêmur quebrado e precisava ser operada. Depois de passagens pela unidade de terapia intensiva, a idosa melhorou, mas não pôde ser operada em razão da falta de materiais. Foi então que ela começou a ter problemas de saúde e morreu por volta das 10h45 de quarta-feira. Eunice estava entre as pessoas que aguardavam cirurgia ortopédica, que estão suspensas na unidade desde meados de julho por conta da falta de materiais como pinos, hastes e placas. O atestado de óbito aponta embolia pulmonar como causa da morte, porém, os familiares afirmam que a longa espera pela cirurgia provocou a morte de Eunice, já que ela não tinha problemas no pulmão. Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que a paciente deu entrada no dia 22 de julho, vítima de queda da própria altura, com fratura de fêmur, mas traumatismo craniano encefálico. Foi examinada e acompanhada pelas especialidades neurocirurgia, ortopedia e clínica médica. Durante o período de internação, apresentou patologias clínicas diversas, como quadro convulsivo sem etiologia e broncopneumonia aspirativa. A prefeitura, seguindo na nota, diz que ela recebeu todo o atendimento, mas parece que não foi o suficiente, nem sequer o adequado, até pela falta de materiais para cirurgia ortopédica. Lamentável. Mais uma vez, notícia nova com assunto velho. Infelizmente, isso é recorrente no país inteiro. Veja bem, quem é que cuida de ortopedia? Ortopedia, nós temos aqui o São Lucas, especializado aqui em Santos, que se eu não me engano é o hospital mais especializado. Eu não gosto de falar isso, de repetir, o Zé fala que eu sou velho. Não é isso. Mas eu sou da época, eu quebrei meu fêmur. Eu tenho essa experiência. E eu fui super, na época, inclusive, eu tive um procedimento que era totalmente novo. Eu fui para o São Lucas, metade, eu acho que metade não, eu acho que quase 100% era pago pelo INSS na época, né? Que nós tínhamos, e o restante foi complemento, que era quarto particular, etc. Eu cheguei a ficar 25 dias internado, referente ao procedimento. Então, isso que eu estou falando, coisa mais de 40 anos atrás. Agora,
Uma senhora de 75 anos internada no hospital, não tinha complicação alguma, simplesmente a única complicação, a quebra, né, quebrado do fêmur, necessitando de cirurgia, que na sua maioria fêmur precisa e necessita de cirurgia, ficar ali no hospital exposta a qualquer tipo de broncopneumonia, vira pneumonia, uma senhora de 75 anos, é fatal. E outra coisa, ocupando um leito, eu não consigo entender, ocupando um leito que seria necessário para uma outra pessoa, para uma emergência, a pessoa ficar esse tempo todo dentro do hospital e sem procedimento algum, porque não tem. Por que não a transferência dessa pessoa para um outro local? Porque eu não consigo entender. Eu acho que existe culpa do poder público? Existe. 100%? Não. Porque não é possível que médicos e funcionários do hospital não tenham algum tipo de atitude, simplesmente relegam a pessoa, deixam a pessoa jogada num canto, como se ela não estivesse ali. É uma vida humana, eu não consigo entender. Isso é recorrente, isso é uma coisa que acontece diariamente. Não em Santos, acontece em Santos como acontece no país inteiro, por falta de material. Pô, não tem material, tá tendo uma complicação? Agiliza, olha, vamos transferir para um outro local, vamos agilizar, manda para casa, se for o caso, né? Essa pessoa manda para casa. Eu não consigo entender. Esperar que essa pessoa com 75 anos contraia bactérias, contraia doenças e acabe falecendo. Caramba, gente, estão lidando com o quê? Cachorro? Com quem estão lidando? Eu não consigo entender. Você fala uma coisa muito certa, às vezes, de você se colocar no lugar do outro, né? Imagina a dor dessa família. Imagina uma pessoa ficar que nem a notícia tá aqui, a pessoa ficar internada 41 dias, e não haver cirurgia por falta de material. Parece que teve problema de traumatismo craniano também, né? Com essa senhora. Sim. O quadro era um pouquinho mais grave, né? Eu acho que nós temos que dividir essa. A notícia que a gente tem é reparação do fêmur. Mas ela teve um trauma, Foi uma queda, ela teve um trauma na cabeça. Aqui tem um texto, mais traumatismo. E aí, assim, eu gostaria de dividir esse fato em duas etapas. A primeira, a questão da falta de material, que aí sim realmente é uma responsabilidade do poder público, né? A falta de equipamento, falta de gestão, né? Aí fica difícil da gente comentar essa questão toda. Agora, a morte, o óbito da senhora, a gente tem que apurar melhor. E aí é interessante o IML, né? O laudo médico depois de pronto, pra gente poder emitir aqui uma opinião mais profunda sobre o caso, porque seria leviano da minha parte chegar aqui e falar, olha, ela morreu por causa da cirurgia. Às vezes não, vou dar um exemplo claro comigo. Por causa da falta da cirurgia. Exatamente, a minha mãe faleceu em 2010, entrou com um AVC, pegou a infecção hospitalar, pegou bactéria, né? Pegou também a pneumonia, porque você vai na UTI de um hospital particular, e um frio danado, tem que pegar pneumonia mesmo, né? Então veja. Pneumonia também porque fica deitado. Né? Então veja, a gente precisa falar aqui com a razão, Ronaldo, e não com a emoção. 41 dias, Ronaldo. Então, vamos separar as coisas. A gente precisa verificar a situação no caso concreto. Estava 41 dias por quê? Foi só o fato do fêmur quebrado? Ou tinha outras lesões que precisavam ser? Bom, ela morreu de embolia pulmonar. Eu vou dar, por exemplo, quando você faz uma cirurgia, que nem eu fiz, por exemplo, de cirurgia de prótese de cabeça de fêmur, cirurgias ortopédicas, principalmente do fêmur, as placas ósseas são muito grandes. E elas se deslocando, elas causam embolia pulmonar. Então, claro que eu não sou especialista médico, mas já existe uma relação do problema do fêmur com a causa de morte dessa senhora, né? Que é a embolia pulmonar que está no laudo. Mas, evidentemente, nós temos que saber o quadro clínico dela, no dia a dia evoluindo, mas que existe aí uma situação de desequilíbrio de mau atendimento na saúde, creio que isso é indiscutível, pelo menos do meu ponto de vista. É indiscutível a tal ponto da gente perceber nos nossos atendimentos aqui da Prefeitura de Santos que 50% dos atendimentos são de fora, né? E não é só de São Vicente, são de fora da região toda. Então veja, uma grande parcela
de pessoas do atendimento de São Vicente vêm ser atendidas na cidade de Santos, o que prova que o atendimento em São Vicente não tá bom, precisa melhorar a questão de gestão. Agora, esse caso específico, a gente precisaria ter um laudo para que a gente emitir uma opinião. Eu dei uma parte do histórico da nota, agora até o Rick Santos me avisou, dentro da nota da prefeitura, que é a nota longa, tem mais informações sobre o histórico. Vocês me permitem, a gente continua a discussão. Vamos lá. Bom, segundo a Secretaria, no primeiro dia de internação, a senhora foi avaliada com exames laboratoriais e tomografia de crânio. Ela esteve internada em UTI. Área, de acordo com a administração, por apresentar idade avançada e comorbidades, é primordial compensação de patologias clínicas e programação de correção cirúrgica eletivamente, visando a diminuição do elevado risco cirúrgico e êxito do procedimento. No transcorrer da internação, na última semana, ela evoluiu com um quadro respiratório, sendo prontamente atendida e medicada para estabilização clínica, porém manteve quadro pulmonar reservado, evoluindo a óbito no dia 31 de agosto. Bom, a embolia está aí, descrita nesse caso. Agora, o Nicolau iria interferir? O que eu ia dizer é o seguinte, eu parto do seguinte princípio, veja bem, ela pode ter tido complicações médicas, estou vendo aqui na notícia que ela teve convulsão um dia após ser internada, tudo bem. A complicação do quadro clínico dela, eu entendo. Agora, eu não entendo o ponto da enfermeira, eu não entendo o ponto do médico, porque o que acontece? Eles estão lidando com seres humanos, estão lidando com vidas. Eles têm que ter uma atitude. Eu não posso fazer nada, a enfermeira não pode. Pode sim, isso é a mesma coisa que você tem uma empresa e você tem um funcionário, uma empresa grande, você tem um funcionário, você tem um gerente, você tem um subgerente, você tem o dono da empresa. E atitudes têm que ser tomadas por todas as pessoas, tudo bem dentro do limite, não é esperar que o poder público, ou que o prefeito, ou que o secretário de saúde fosse lá e tomasse uma atitude em relação a essa pessoa. Eu acho que um relatório médico que colocasse essa pessoa numa situação diferente, eu acho que teria que acontecer. Eu acho que é o que falta dentro do nosso meio, Ronaldo. Eu acho que dentro do nosso meio faltam pessoas que tomem atitude. Sabe, eu acho que hoje nós temos um grande problema que é com a mão de obra, com o pessoal que trabalha no entorno. É aquela falta da responsabilidade, aquela falta de vestir a camisa em relação àquilo que está fazendo. Porque eu não admito, viu, Zé, que chegue e fale assim, a culpa é do prefeito, a culpa é do secretário. Eu não posso admitir isso. É culpa por falta de material, é culpa talvez pelo atendimento que não está bom, é culpa por falta de verba do governo federal, é culpa. Então vamos elevar então de quem são as culpas. Mas e aquele funcionário que está lá, que está vendo que a pessoa está ali? Será que essa pessoa não tem um relatório, não tem uma atitude, não tem algum, entendeu? É vestir a camisa, é tomar a frente. Tem atitude também, não tem recurso. Eu acho, não, tem atitude. Mas existe também pessoas que não. Zé, não estamos falando de uma semana, nós estamos falando de 41 dias, uma pessoa internada. Zé, não é uma coisa assim, eu não consigo ver. Por isso que uma pessoa 41 dias num lugar que sem. Eu acho que tem mais coisas nesse fato aí que a gente precisa apurar com mais cautela, porque a pessoa não é normal, a pessoa ficar 40 e poucos dias no hospital esperando por uma cirurgia. A transferência dela para um outro hospital, a locomoção, não podia porque essas perguntas precisam ser feitas e precisam ser respondidas por um médico habilitado, né? É isso mesmo, mas fazemos o nosso dever de debater, de levantar questões, porque não somos nós aqui do Bom Dia Rádio City que queremos resposta. O cidadão de São Vicente, a sociedade quer uma resposta porque depende do serviço público para poder cuidar da sua saúde. Infelizmente, a evolução a óbito, evidentemente que o espaço está aberto para a Prefeitura de São Vicente apresentar ainda mais dados sobre o caso. Vamos agora interromper a nossa programação para a exibição do horário eleitoral gratuito. Entre os temas que nós vamos debater daqui a pouquinho está a votação no Supremo, não é? Sobre a prisão em segunda instância. Existe uma revisão aí em curso. Votamos já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.
7h14, estamos de volta com a edição desta sexta-feira, dia 2 de setembro de 2016, do Bom Dia Rádio City. Na bancada os comentaristas Nicolau Obeide, empresário e presidente da CDL Santos Praia, que mantém este programa, esse projeto jornalístico, e também o Ronaldo Santiago, advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos. Lembrando que sexta-feira é dia do quadro Em Dia com a Saúde, e hoje vamos conversar com o oftalmologista Dr. Celso Afonso Gonçalves para falar da especialidade daqui a pouquinho às 7:30 da manhã, durante o quadro Em Dia com a Saúde. É a prestação de serviço também integrando a nossa programação aqui do Bom Dia Rádio City. Tiago, e a catraia tem que pegar no tranco? Me explica essa história. Pois é, Zé, olha só, tudo sob controle, hein? Catraia fica sem combustível e é empurrada por passageiros no canal do Porto de Santos. Já imaginou pegar uma catraia para chegar no trabalho, para casa, quem sabe, né? Ficar parado no meio do canal do Porto de Santos, por onde passam as embarcações? Pois é, isso quase aconteceu no último final de semana. A bordo de uma catraia, uma jornalista de Vicente de Carvalho flagrou essa cena inusitada quando fazia a travessia para Santos. O filme, que viralizou na internet, mostra o desespero dos passageiros que, por falta de combustível, ficaram à deriva. A sorte estava do lado deles, dessa vez, já que a embarcação conseguiu chegar a poucos metros do ponto de atracação graças aos passageiros que ajudaram a empurrá-la quando passava debaixo de uma ponte. Somente depois disso, uma outra embarcação auxiliou no reboque. A Associação dos Catraeiros não emitiu até o momento nenhum pronunciamento sobre o ocorrido. Faz o seguinte, faz que nem Veneza, né? Vai remando, aí não tem esse problema, né? Não precisa entrar na água, não precisa empurrar a catraia, né? Que absurdo. Será que tem remo? Absurdo, hein? Mas será que as barcas têm remo? Tem lá, Veneza tem. Isso aí. Não. As catraias, tem o gondoleiro lá? Será que as catraias têm remo? Para uma situação como essa? Deveria ter. Né? O peso da catraia não dá, né? É muito pesado. Nem o Isaquias Queiroz, né? Olha, a gente tá brincando, aí, mas é situação isso é engraçado. Constrangedora pra quem tava no barco. Mas como empurrar? É engraçado se não fosse trágico, né? Então. Seria engraçado se não fosse trágico. Eu acho que eu queria entender como é que foi o empurrar. Chegou a empurrar? Não. Vamos buscar o vídeo. Remando eu não consegui com a mão. Entender. Porque descer pra empurrar. Mas não dá. Nadando. Eu não consigo entender. Então, é um absurdo, né? Então isso aí é culpa, óbvio, do dono da embarcação. Que no mínimo anda com a gasolina, sabe aquelas pessoas que andam na reserva sempre no carro? No cheiro, que chama. Andam no cheiro, né? Com o carro. Então acontece muito isso. Hoje, se você ficar na estrada sem gasolina no carro, multado, e a multa é altíssima, é uma multa, se não me engano, de 900 e poucos reais, é equivalente a uma multa de andar no acostamento. E exatamente por causa disso, que tem pessoas que têm esse tipo de tendência, ou por falta de dinheiro. Agora, eu não consegui entender a parte de empurrar. Agora, a fiscalização deveria multar essa pessoa. Eu acredito que, eu não sei como é que funciona. Eles têm uma associação, né? Quem é o responsável pelas catraias? Então, eles têm uma associação dos catraias. Associação dos Catraieiros. Não, fiscalização pública. CT não. Até brinquei com o Fifi, que falei, pô, Fifi, você multou aquele barco que bateu aqui na muleta, né? Isso é quem analisa. Então deve ser o DEFEMP. Não. A capitania, eu penso que olha lá. Tá lá. Pelas imagens foi à noite, né? Não foi à noite? Não, ele tá dentro daquele túnel. No túnel, perfeito. Eles estão chegando ali, né? Eu acredito, Ronaldo, que então deve ser defeito. Só cuidado com o ouvir, nós estamos vendo o vídeo, né? A gente tá falando assim. Mais uma incumbência não dá. Daí que olha, aquela brincadeira do Geraldo Magela, né? Não vamos brincar disso. Eu acredito que a capitania ninguém tá vendo. A gente tá vendo um vídeo aqui, gente, aqui nos olha lá, estão empurrando, segurando no teto do túnel. Está empurrando pelo teto. Segurando pelo teto. Agora, ali é uma ponte. Agora, sem brincadeira. Meus amigos, desculpa, analisem as imagens. Em algum momento você viu alguém com um colete ali, não? Ô, Tiago, fornece aí para os nossos ouvintes quem é. Exatamente. Nós vamos colocar esse vídeo no Facebook. Tá. Aliás, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. O rapaz com uma mochila nas costas, o outro sem ninguém com colete. Então, quer dizer, uma situação como essa poderia gerar um acidente muito mais grave, né? E aí você não vê as pessoas com colete. O cara tá de mochila.
com a mochila nas costas. Então, até o Rick da nossa produção traz o seguinte: como pode o maior porto da América Latina, né, viver uma situação dessa, catraia passando no meio dos navios, das embarcações, né? Das embarcações, né? É inadmissível. Esse aí poderia ser um acidente muito mais grave. Então. E eu tô brincando do remo, mas não era mais fácil hoje você, ao invés da mão, você ter o remo para pelo menos ir tentando chegar, pelo menos para chegar esse deslocamento, porque não é possível. Chama as pessoas com as mãos fazendo. Chama o Isaquias Queiroz, né? Você sabe que até me falaram assim, que o mundo tá complicado mesmo, porque tem um baiano veloz, né? Essa ninguém imaginava. Agora, essa já é o segundo vídeo que é feito em relação às embarcações ali de travessia pro Guarujá, pro Itapema. Porque engraçado e ao mesmo tempo trágico, porque tivemos há pouco tempo divulgado de um casal praticando atos sexuais dentro da embarcação. Não sei se vocês viram. Não. Isso viralizou pela internet. E esse daí, então, o que eu posso entender disso é que é a falta de fiscalização, viu, Ronaldo? Mas eu acho, imagina se isso acontece no meio do canal. Então. Aí deu pra improvisar, e se acontece no meio do canal? Os catraeiros, eles têm uma associação bastante forte, inclusive, né? E eu penso que a Capitania dos Portos também deveria emitir uma opinião a respeito, né? Que hoje isso aí talvez já tenha acontecido, é que hoje nós vivemos uma situação boa e ruim para quem comete ilícitos, né? Ao mesmo tempo, que é o celular. O celular hoje ele flagra tudo. Tudo que você que acontece é flagrado e as autoridades ficam sabendo também. É como se fosse uma delação, né? É a delação que existe em relação às notícias. Com a palavra, a Capitania dos Portos. Exatamente. Na minha opinião. A Associação dos Catraeiros também. Fique à vontade. Uma atitude tem que ser tomada. Bom, por falar em travessia, hora da nosso follow-up diário aqui da situação das balsas e estradas. Thiago. Só para deixar o ouvinte saber, o link do vídeo vai estar no Facebook do Bom Dia Rádio City, ok? Ok, obrigado, Thiago, e vamos em frente. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas estão em operação e o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados também. E Travessias São Sebastião, Ilha Bela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados também. Segundo informações do Twitter da Ecovias, o sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5. O Planalto da Via Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17 e já na chegada à capital do 13 ao 10R. Ok, obrigado, Thiago. 7h22. Vamos agora ao giro por os assuntos que estão movimentando o país. Giro Nacional. Dilma pede que STF anule a sessão do impeachment do Senado. Então, a Dilma pediu anulação e o Partido Verde entrou também com uma representação para que se anule a votação, a segunda parte da votação que nós debatemos ontem. Só isso? Exato, a anulação do impeachment. Ela tá pedindo pouca coisa, só isso, cara. A anulação da sessão. Você acha que cabe? Aí depois ela só quer voltar ao cargo de presidente. É isso, mais nada. Eu não vou, desculpe, mas eu não vou nem mais comentar, porque assim, é tanta, ela lida com a justiça, eles lidam com a justiça de uma forma correta, né, Ronaldo? Você que é advogado, é tão protelatório, né, que existe na nossa justiça. Ontem eu vi uma discussão que vai pro STF, se eu não me engano, que é sobre, vai ser julgado, se eu não me engano, hoje, que é sobre a prisão em segunda instância. Foi ontem, mas foi suspenso, a gente vai falar disso, tá na nossa pauta também. Isso. Então, eu começo a ver os protelatórios que existem em relação à justiça brasileira, de coisas assim que poderiam ser decididas rapidamente, como o caso dessa senhora que nós vimos, que se entrassem com uma liminar, uma justiça, uma família, que nós vimos, até comentamos, que não é tão assim, pessoas que poderiam entrar na justiça e pedir uma liminar. Então acho que que a senhora ficou 41 dias internada, né? Uma liminar ali resolveria rapidamente. Então eu vejo que a nossa justiça, ela propicia esse tipo de atitude que a Dilma está tomando. Ela vai tentar e vai até a última instância tentando. É óbvio que a questão dela é política, ela não vai conseguir absolutamente nada, mas se você fizer uma análise, ela já obteve uma vitória um tanto quanto considerável, que ela
pode ser candidata em 2018. Exatamente. E ocupar cargo E eu público é acho a principal necessidade dela agora. E eu estou duvidando a reversão desse fato, sabe por quê? Porque reverter esse fato vai incidir talvez na anulação daquela votação. Ronaldo, os partidos de oposição, diga-se aqui o PSDB e o DEM, eles não entraram com um recurso para rever essa questão da inabilitação. O Partido Verde entrou, mas o DEM e o PSDB recuaram exatamente para não prejudicar o país. Para não prejudicar o país. E esse recurso da Dilma exatamente demonstra que não tem comprometimento com o país. Tá certo? Nunca teve. Porque para nós isso vai ser um atraso do já falido Brasil, que está tentando se recuperar. Cada passo que se dá no Supremo Tribunal Federal é um atraso que se faz para a recuperação do nosso país, que já faliu. E tem, vamos dizer assim, se fala tanto em golpe, mas agora tem um contra-golpe, não exatamente dando acatamento à tese dos partidários da ex-presidente Dilma Rousseff, mas que eles vão também avançar no Supremo, via Supremo tentar reverter a não admissão do Eduardo Cunha enquanto presidente da Câmara do processo de impeachment contra o Michel Temer. Eles querem mais. E o risco para o país é muito grande. E é legal hoje que o artigo que está sendo utilizado para a acusação, né, da Constituição de 1946, que portanto não prevê na Constituição de 88, isso é conversa fiada, isso é balela. Né? A Constituição prevê lá que a responsabilidade pelo mau uso do dinheiro público, ele tem que ser realmente cassado e tem que ser inabilitado por 8 anos. Não se pode desmembrar coisíssima nenhuma, não. A Constituição existe, ela tem que ser respeitada. Está lá no artigo 52, parágrafo único da Constituição. Que história é essa? Qual é o motivo que ela foi afastada? Crime de responsabilidade. Alguém comete crime de responsabilidade, está habilitado a seguir foi só um crimezinho de responsabilidade. Não se pode desmembrar. Ela não vai fazer de novo. Olha, gente, aquela cena está na minha memória, aquela cena do Renan Calheiros, quando ele pega a Constituição, isso não está previsto aqui. Isso não é golpe. Isso foi uma indicação que ele fez para Clark dele votar a favor dele, né? Portanto, votar a favor da Dilma, né? Isso estava muito na cara ali. Quem assistiu isso estava muito na cara. Ele fez aquele gesto que é para Clark dele votar a favor do pensamento dele. Será que ele não está legitando em causa própria também, caso haja algum problema? Que ele tem diversos projetos, processos, precedente. Olha, ele mantém os direitos políticos eu dele. Eu entendo que o Eduardo Cunha, que é o grande mentor ali de tudo, né? Porque foi ele que realmente deu o start para o impeachment. Sim. Mas eu acredito que ele tenha muitos daqueles do Senado e da Câmara de Deputados na mão, porque ali ele deve estar negociando algumas situações. Então, ajeitar essa jurisprudência, né? Que seria uma jurisprudência em relação a Dilma, que é óbvio que ele vai querer usufruir, ele vai perder o mandato, que isso aí isso é fato. E ele não vai perder os direitos políticos. Ou talvez até que se ele renunciar, que ele pode até renunciar antes do processo, né? Ele renuncia e se candidata daqui a 2 anos, 1 ano e meio. Relator vota contra a prisão de réus condenados em segunda instância. Olha o Supremo aí. Ontem o Fifi falou uma coisa, quarta-feira falou uma coisa muito interessante, que hoje você não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe o nome dos ministros do Supremo. Por que isso, né? Então, foi interrompido que havia um evento importante da área em Brasília e só houve tempo para o relator da matéria dizer o seguinte, que ele é contra. Ele quer revogar a decisão de fevereiro por 7-4, que permite a prisão em segunda instância. O Rodrigo Jardim já disse que isso seria um golpe muito grande na Operação Lava Jato, por exemplo. Mas aí, contra o cerceamento do direito de defesa, o Ronaldo, que é advogado, eu queria que você se manifestasse a esse respeito, por favor, Ronaldo. Na semana passada, Zé, nós discutimos isso com relação à Justiça Eleitoral. Sim, o Marco Aurélio, ele já declarou o voto dele, que ele quer mudar essa decisão. Eu disse aqui que o trânsito em julgado num processo, ele precisa ser respeitado, para que você possa, então, cumprir uma pena, aplicar a pena e o camarada cumprir, né? Então, está indo na mesma linha de raciocínio que eu falei na semana passada em relação à Justiça Eleitoral, né? Está indo na mesma linha. Eu sou completamente a favor a esse parecer
do Marco Aurélio. Marco Aurélio, você acha que tem que transitar em julgado? Tem que transitar em julgado. Eu também acho, eu vou expressar minha opinião, eu também acho, mas depende do tipo de crime, tá? Eu acho que deveria haver uma divisão aí nesse caso, né? Os crimes no caso, monetários, né? Crimes do colarinho branco, né? Como eles chamavam antigamente, são crimes que eu acho que tem que transitar em julgado, porque às vezes pode haver erros, né? E esse tipo de erro, ele é irreversível. Agora, crimes de fato, assassinato, eu acho que esse não, ele tem muito protelatório, tem o caso daquele professor, se não me engano, professor, aquela pessoa que matou a menina dentro da universidade, que tinha uma diferença de idade muito grande, e ela tripudiou em cima dele, ele matou ela com tesourada dentro do laboratório. Como temos outros casos de crimes bárbaros e as pessoas ainda não estão presas. E eles têm a condição financeira, e a condição financeira faz com que o protelatório se estenda por muito tempo. Nós temos muitos recursos. Mas só esse detalhe, a decisão de fevereiro, ela não tem caráter vinculativo. Cabe ao juiz de segunda instância, ele tem a liberdade de optar em prender ou não. Pelo que eu entendi é isso. Então, isso dá uma amenizada nesse rito de, vamos dizer assim, de julgamento, justiça sumária, né? Sem esgotar todas as possibilidades constitucionais e a ampla defesa, né? Então... Não, mas ele vai poder ter ampla defesa, mas preso. E o que vocês acham? Você acha que vai mudar essa decisão? Eu tô sentindo eu acho que vai mudar, vai mudar. Eu creio que sim. Não, vai mudar, e eu também estou com o Ronaldo, eu sou favorável à mudança, porque você não pode generalizar os tipos de crimes. O que tem que ser feito nesse país aqui é uma revisão do número de recursos que se tem hoje no judiciário. Recolhe-se de tudo, né? É o que o Nicolau falou, atos procrastinatórios, protelatórios, empurra a situação, vai empurrando, e aí precisa ter uma coisa objetiva, né? E hoje não se tem por causa da quantidade de recursos. Tem o privilégio em relação à prescrição, né? Porque dependendo da situação, prescreve o crime. Exatamente. Ministro anuncia que Santas Casas poderão alongar dívidas por 10 anos. Então, boa notícia para as Santas Casas, aí devendo no total 22 bilhões. O ministro Ricardo Valls anunciou que elas poderão fazer alongamento de dívidas. A Santa Casa. As Santas Casas. As Santas Casas. Se não fossem as Santas Casas. Eu acho que a Santa Casa, nós temos aqui um médico aqui ao nosso lado aqui, que pode dizer melhor do que eu. A Santa Casa é um bem para a humanidade, é um bem para a cidade, e todos, né, que necessitam estão lá, mas eu acho que a finalidade é muito deturpada. As finalidades a que veio. E a dívida dá-se em função desse tipo de administração. Vai saber uma linha de crédito que terá uma carência de 6 meses e poderá ser quitada em 120 meses. Eu acho que aquilo ali, a Santa Casa, ela tá que nem o Brasil. Eu acho que tem que parar, descer todo mundo e vamos ver quem é que vai pegar de novo esse ônibus, esse trem, né? Porque, que nem diz o mineiro, né? Quem é que vai pegar de novo esse trem? Porque aquilo é um embrólio tão grande, que eu acho muito difícil qualquer administração resolver. Esses financiamentos, tudo bem, vão ter financiamentos, vão se endividar mais ainda, vão apagar um incêndio, né? Vão diminuir a chama do incêndio momentaneamente. Dali a pouco a Santa Casa está com uma dívida em números muito maior, muito mais alto. Santa Casa tem prédios e prédios alugados. Eu não vou aqui falar quem me revelou isso, para justamente não colocar essa pessoa em exposição, mas eu sei que a Santa Casa, e o Zé também sabe, que ele escutou dessa pessoa, a Santa Casa, o prédio de 5 andares alugado, com várias salas e tudo, por R$5 mil. Entendeu? Então o número de imóveis grandes que a Santa Casa tem, porque ela recebe doações de pessoas que não têm herdeiros e deixam muitos imóveis para a Santa Casa. Teve caso de venda de apartamento, se eu não me engano, um apartamento de São Vicente por R$1.000.
Isso está sendo levantado. Então, daí é que você começa a ver onde é que está o vespeiro que tem que ser mexido. Essa dívida, né? Da dívida, da formação, de toda a má administração anterior que vinha vindo da Santa Casa. E é aquilo que eu falei, olha, eu acho que para o trem, desce todo mundo e vamos começar tudo de novo, porque não tem outra solução. Eu penso que não há uma Santa Casa no nosso país que não esteja em situação precária, em situação de extrema dificuldade financeira, e Santos aqui não foge à regra, né? Esse ato generoso, um ato de bom senso do ministro, né? Aumentando de 5 para 10 anos essa condição para liquidação dessa dívida aí com a Caixa Econômica Federal é de extrema importância para essas instituições, na minha avaliação, para poder recuperar o seu potencial hoje, que anda bastante debilitado. Eu só espero que o ministro tenha esse mesmo bom senso e essa mesma generosidade com a verba que a gente está solicitando para o Hospital dos Estivadores aqui em Santos, né? Que é um hospital que vai ser regional e que vai atender a região de uma forma geral. Portanto, para nós também vai ser bastante importante. 7h35, pesquisa aponta que 1 a cada 4 motoristas dirige após beber. Então, um dado preocupante também, 25% dos motoristas já admitiram que pegam o carro depois de consumir bebida alcoólica. Sabia que é aquela coisa de, eu só tomei uma cervejinha. Aqueles que admitem, né? Eu tomei uma cervejinha, um copinho de cerveja. Aquele que fala que tomou, né? Que nem tu chega em casa com a sua mulher, tá cheirando a cerveja. Só tomei um copinho, tu tomou 2 garrafas, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu acho que a única solução para isso são medidas enérgicas. Lei existe, né, Ronaldo? Lei já temos lei, já temos solução. Só precisamos aplicar. É muito fácil. Se o poder público quiser agir, ele age. Polícia Militar na frente de balada, postos de gasolina. Hoje é modinha, postos de gasolina, né? É point. A loja de conveniência. A loja de conveniência. O esquenta. Então o pessoal entrou, sentou, ali, entrou dentro do carro, ligou o motor do carro. Pronto. No ato. Meu amigo, bafômetro. Não precisa nem sair do posto de gasolina. E não é hipermercados aí também, né? Que estão vendendo jovens, grandes empresários. Zé, não precisa nem sair de lá, não precisa deixar o carro andar. Aí uma vai lá, compra bebida pros menores, aí tudo bem, ninguém fala nada. Menor tem, aqui menor, os menores de hoje também são grandões, né? Não são tão menores, né? E fica pedindo documento, às vezes o próprio caixa, ele acaba não pedindo, só quando é muito evidente, né? Que é menor de idade. Mas essa pessoa, o motorista, entrou dentro do carro, só fica de olho, Polícia Militar, entrou dentro do carro, bafômetro, faz favor, tá preso. Não tem o que discutir. Agora, nós tivemos aí, eu acho que se não me engano, em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma ação bem drástica, né? Bem contundente na época que a lei foi homologada. Você lembra como diminuiu bastante? Agora, você sabia que é proibido? Eu acho que mesmo assim diminuiu bastante. Agora, você sabia que é proibido venda de bebida alcoólica nas estradas? Em postos de gasolina na estrada? Sim. Fala pra mim um posto de gasolina que não tem cerveja na estrada. Gostaria que você me apontasse. Você que gosta de canaléia, né? Daqui até lá, fala pra mim, qual é o posto de gasolina que não tenha bebida alcoólica? Para no fazendeiro, todos têm. Então, é proibido. Por que a lei não funciona? Eu não consigo entender. Eu acho que também é ciência isso. 7h37, vamos parar para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho no nosso programa, teremos o quadro em dia com a saúde. Vamos hoje conversar com o oftalmologista Dr. Celso Afonso Gonçalves. Continue conosco, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h41, bem-vindos à Rádio City, é o Bom Dia Rádio City, programa jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8 da manhã. Eu quero falar para você da PO Planos Odontológicos Empresariais, uma empresa referencial na nossa cidade em assistência odontológica, que tem grandes empresas na sua carteira de clientes, como por exemplo o Grupo Mendes, Santa Cecília, a Rodrimar, entre outras empresas importantes da Baixada. Todas elas têm aí em comum o plano odontológico da APO, que também pode ser estendido aos familiares do beneficiário do funcionário. A APO ela é certificada pelos 9001
em todos os seus departamentos. Tem uma central exclusiva para atendimento dos beneficiários. 21044000 o telefone, o site é apoodonto.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais do meu amigo Jorge Saad, conosco aqui também prestigiando o nosso programa O Bom Dia Rádio City, que vai falar de saúde. Em Dia com a Saúde. Recebo aqui com muita satisfação o oftalmologista Dr. Celso Afonso Gonçalves. Bom dia, doutor Celso, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Zé, bom dia aos seus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Ok, oftalmologia, hoje temos um meio ambiente inóspito, vamos dizer, especialmente a situação da Baixada Santista, você tem calor, umidade, poluição que vem de outras regiões, não exatamente de Santos, a incidência dos raios solares. Nesse ambiente, quais são os principais cuidados com a visão que as pessoas devem adotar, doutor Celso? Olha, a gente tem que proteger os nossos olhos, a gente tem na ponta da praia um problema sério com o porto, com o desembarque dos grãos. Exatamente. Com muita poeira no ar. Nós temos um problema crônico em Santos de umidade, de proliferação de fungos dentro das casas, muita umidade mesmo, e nós temos a incidência do ultravioleta de forma cada vez mais agressiva na atmosfera, e a gente sofre com isso por ser uma cidade de praia, o buraco da camada de ozônio cada vez maior. Então nós temos que proteger nossos olhos, e aí nós temos duas formas simples e básicas. Uma, lavarmos nossos olhos constantemente com o uso de colírios de lágrima artificial. Esses colírios umidificam, ajudam a limpar um pouquinho as impurezas da lágrima e proteger os olhos com lentes com proteção de raios ultravioleta, né? Que seriam as lentes solares ou não, porque hoje mesmo os óculos de grau sem ser solar tem proteção ultravioleta. Então nós temos que proteger os nossos olhos dos raios ultravioletas, e aí sempre usar um óculos de qualidade, tá? Não esquecer que o óculos vendido ali no camelô, na esquina, nem sempre tem a proteção ultravioleta, apesar de ser uma lente escurecida. E a proteção total, né? Porque a proteção parcial também pode ajudar a piorar o problema. Eu acho que a proteção parcial é a pior coisa que existe, devia ser proibido, porque é mais ou menos assim: eu vou blindar o meu carro, mas vou blindar só os vidros, as portas não. Se o bandido atirar na porta eu morro, só no vidro. Então eu acho que a proteção tem que ser total, a parcial é pior. Então, doutor Celso, também temos muitas pessoas já da menor idade aqui na região, somente em Santos, e essas condições, elas têm interferência, por exemplo, no aumento do número de cataratas, incidência da catarata e outras doenças que a gente temos isso como de adquirir no decorrer do tempo? A gente tem duas doenças sabidamente que têm relação direta com a agressividade do ultravioleta. É a catarata, que é a maior causa de cegueira reversível no mundo, e a degeneração da mácula, que é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Irreversível. Hoje a gente tem formas de controle da degeneração de mácula mais efetivas do que tínhamos no passado, mas se ela for agressiva, a gente não consegue reverter, não. Então nós temos que, para essas doenças, a melhor conduta é a atitude preventiva mesmo. Agora, doutor Celso, que hoje nós temos a proliferação de informações erradas, principalmente sobre a saúde, nas redes sociais, às vezes, muito aqui, até a imprensa às vezes derrapa um pouco. Faço aqui o minha culpa, e agora esses grupos de WhatsApp também. Eu estou perguntando isso por quê? Porque recentemente nós tivemos um episódio muito triste no ABC de pessoas que, ao fazer uma cirurgia de catarata, perderam a visão. Aí eu lhe pergunto, né? A cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia considerada segura, observados os cuidados necessários para você lidar com os olhos, que são sempre muito sensíveis? Hoje a cirurgia de catarata está extremamente moderna, absolutamente segura. O índice de complicação é muito menor do que 0,3%, ou seja, 99,7% de sucesso. Uma cirurgia rápida, de rápida recuperação para o paciente. E acidentes como o que aconteceu em São Bernardo aconteceram por falha de organização, por falha de esterilização, por falha de atenção, de cuidado ao paciente. É o problema que vocês falaram um pouco da Santa Casa, que é uma estrutura que está financeiramente passando por muita dificuldade. Isso faz com que você, na ganância de economizar num processo que não pode ter economia, você cometa falhas, e aí você prejudique dezenas de pessoas. E a tecnologia hoje
As pessoas, hoje desde as crianças até as pessoas de mais idade estão utilizando frequentemente, tem no seu cotidiano o uso da tela do smartphone, tem essa luminosidade, os tablets, não é? O computador também, isso também requer cuidados, né? Requer cuidados porque a gente não sabe como daqui a 20 anos que efeito nocivo esse tipo de tecnologia vai poder trazer para nós, porque é algo relativamente novo. Mas se nós pegarmos os países onde essa tecnologia começou a impactar mais precocemente, como o Japão, por exemplo, a gente sabe que hoje no Japão a gente tem uma geração de míopes formados em decorrência do uso excessivo desse tipo de tecnologia. Então, seria o meio ambiente influenciando o aparecimento de alguma doença, e uma doença que miopia teoricamente facilmente corrigível com óculos, lente de contato ou com a própria cirurgia, mas que é uma doença. E além disso, a gente não sabe como essa luminosidade, esse uso excessivo, essa agressividade constante dos nossos olhos vai agir daqui num futuro próximo, né? Porque essa molecada que hoje está com 12, nossos filhos com 12, 13, 14 anos, caçando Pokémon, daqui a pouco estão caçando Pokémon, estão com 25 anos. E o mundo deles está muito próximo, né? Eles usam celular, tablet, computador, televisão, videogame. Na verdade, tudo tem um efeito parecido, e cada vez menos eles usam a visão de longe, cada vez mais eles usam somente a visão de perto. E isso é um problema e tem que ser prevenido. E cabe aos pais estarem junto aos filhos e tentarem organizar cada 50 minutos de uso contínuo de qualquer uma dessas tecnologias, que obrigue seu filho a só a 10 minutos a visão de longe. Bom, agora a pessoa ela tem uma visão normal, confortável, não tem problemas, mas qual é a recomendação de frequência de uma avaliação oftalmológica que o senhor entende como a ideal? Até os 40 anos, eu acho que o oftalmologista uma vez cada 2 anos está de bom tamanho, porque a prevalência das doenças mais graves acontecem geralmente após os 40 anos. Após os 40 anos, a frequência tem que ser anual, porque existem algumas doenças que evoluem de forma silenciosa. Vou dar o exemplo de 2 muito importantes. Uma é o glaucoma. O glaucoma, a pessoa pode ter uma visão absolutamente normal, ter uma alteração na pressão dos olhos, uma alteração no nervo óptico, e quando ele perceber que a visão dele está ruim, já é tarde. Porque, na verdade, o glaucoma ele tem hoje um absoluto controle quando ele é tratado precocemente. Outra é a própria degeneração da mácula, que se você tiver o diagnóstico precoce, você consegue controlar e prolongar a visão útil do paciente por muitos mais anos. E a própria diabetes. Às vezes o diabético está absolutamente descontrolado, com uma visão normal, achando que nada está acontecendo nos seus olhos, e quando ele vai se dar por conta que ele teve um embaçamento visual e uma perda de visão, às vezes também já é tarde demais. Então, depois dos 40 anos, quando a prevalência dessas doenças impacta de forma muito mais importante, a avaliação tem que ser anual, e uma avaliação do oftalmologista tem que ser uma avaliação completa. Não adianta ir lá e só ver o grauzinho e ir embora. Tem que ver o grau, tem que medir pressão do olho, tem que fazer exame de fundo de olho, tem que fazer uma avaliação bem legal depois dos 40 anos para pegar precocemente essas doenças. E a ciência auxilia demais nesse sentido, tem muitas ferramentas excelentes à disposição. Dr. Celso Afonso Gonçalves, oftalmologista, nosso convidado especial do Quadro em Dia com a Saúde. Toda sexta-feira temos aqui o Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, ele está ausente do país. Eu disse a ele que você estaria conosco, ele lhe mandou um abraço também. E mais uma vez, obrigado, Celso, pelos esclarecimentos. Doutor Celso, meu amigo pessoal, estamos aí sempre à disposição. Zé, é um prazer forte. O Jorge é um cara espetacular, pratica medicina interna, uma medicina preventiva de forma exemplar. Exatamente. E eu estou muito feliz de estar aqui, estou sempre à disposição tua. E Briosa, vamos subir. Ah, é verdade, né? Amanhã tem jogo, tem desse final de Copa do Mundo em Mauá, né? É verdade. É isso aí. Vamos subir. Torcendo pela nossa Rubro Verde. Dr. Celso Afonso Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado. O Bom Dia Rádio City prossegue às 7h51, Thiago. E nova greve da Codesave em São Vicente. Como é que é essa história? 37 dias após o encerramento de uma greve de 27 dias em 26 de julho, os 1.080 empregados da Codesave de São Vicente decidiram voltar a paralisar as suas atividades. A decisão da categoria foi tomada em assembleia na manhã de ontem, após a empresa da economia mista, controlada pela prefeitura, não ter pago a cesta básica dos empregados. Os trabalhadores também estão há 2 meses sem planos de saúde. De acordo com o presidente do Sintracomos, Macaé Marcos Braz de Oliveira, a empresa avisou que deverá distribuir as cestas básicas hoje.
Ainda assim, segundo o sindicalista, corre risco de da greve se prolongar, pois a categoria está preocupadíssima com a possibilidade de suspensão do plano de saúde. Macaé não sabe há quantos meses a Codesave não paga o plano da Santa Casa, mas foi informado de que se ela não quitar a dívida, o atendimento será suspenso já no próximo final de semana. Então, mais do mesmo. E o morador de São Vicente fala assim: puxa vida, qual é a notícia ruim do dia? Diga lá, Ronaldo. O Calunga sofre, né? Não tem jeito, né? É uma coisa, a gente acabou de discutir aqui a questão da Santa Casa e exatamente o plano da Santa Casa está atrasado lá pela prefeitura, lá pela Codesave, né? Lamentável, né? O Macaé tá trabalhando, hein? Até um abraço ao Macaé, é o presidente do Sintracomos. O Joaquim, que é assessor dele e tal. Olha, são coisas, né, básicas pro trabalhador, né? Cesta básica e plano de saúde. Óbvio, estou falando básicas porque o salário é fundamental, não vamos discutir salário, evidentemente. Mas cesta básica e plano de saúde, hoje em dia é coisa básica, não tem sentido o empregador, né, no caso a Codesave, faltar com esse compromisso com os trabalhadores, né? E mais do que justa a greve. A gente tem que apoiar os trabalhadores nesse sentido, porque tem que honrar esses compromissos. 37 dias depois, eu não digo nem a questão, mérito da questão, mas de repente a gente voltar a ver aquelas cenas tristes, lamentáveis, não é? Pós-guerra, parece aqueles filmes de ficção científica que o mundo acabou. Desculpa a sinceridade, mas era o que eu via das fotos. Tudo bem que todo mundo tira foto da situação mais extrema, mas não pode acontecer isso. Uma cidade turística como São Vicente, por favor. Eu acho que São Vicente tem quantos candidatos a prefeito? Eu acho que tem uns 5 ou 6. Coitados, é o que eu tenho a responder, porque quem assumir ali vai assumir um problema seríssimo, Ronaldo, porque ou o Billy tá escondendo alguma coisa por falta de atitude, ou não sei, porque desde o primeiro mês que ele tomou posse, a Codesave tem passado por esses problemas, tem passado problema de lixo na rua, que nem o Zé acabou de falar aqui agora, que parece que o mundo acabou. Aquele filme de aquele Day After que tá todo caído e tal. Então, não, parece mesmo. Porque você vai alimentar Araré, você vê um amontoado de lixo melhor ponto turístico, né? Entrada com a Ilha Pochá. É algo assim inconcebível. Eu conheço pessoas lá que trabalham na Codesave, até estagiária, coitada. Estagiária que não recebe nem dinheiro da construção, fazendo estágio lá na Codesave. Então, é complicado isso. E é aquela velha notícia nova, né? 7h55. Vamos falar de esporte? Giro Esportivo. Já na linha, nosso especialista, jornalista Ricardo Martins. Bom dia, Ricardinho. Opa, legal, bom dia, grande abraço a vocês, aos comentaristas da Rádio City e também, claro, o ouvinte ligado em 102,1 zero. Ontem, eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018, jogando em casa, a Argentina venceu o Uruguai 1-0, gol dele, hein, Lionel Messi, que disse que não jogava mais, voltou, jogou e deu a vitória à Argentina. Resultado que coloca o time dos irmãos, a seleção dos irmãos, para vocês aí, eu não tenho nenhum irmão argentino na liderança da classificação para a Copa do Mundo da Rússia 2018. A seleção brasileira conseguiu um grande resultado fora de casa, num ótimo segundo tempo. A seleção comandada pelo técnico Adenor Batistiti fez 3-0 para cima do Equador. Primeiro gol de Neymar, os outros dois de Gabriel Jesus, que aliás jogou em muita bola. Com o resultado, o Brasil hoje é o 5º colocado das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, mas tem a possibilidade de na próxima semana, terça-feira, entrar de vez entre os 4 primeiros colocados, sem um confronto direto contra a Colômbia, 9h45 da noite, jogando na Arena Amazonas. Olha, Zé, gostei demais da seleção brasileira. Se no primeiro tempo jogou de igual para igual, no segundo tempo o Brasil jogou muita bola. O Tite no intervalo arrumou a seleção, viu, Ferri? Então, eu concordo com você. Acho que o Tite realmente já deu um toque de organização na seleção brasileira. O Brasil nunca tinha ganho do Equador lá. Há 33 anos que não ganhava lá. 30 e poucos anos. 33. Eu não sei porque eu nasci antes, depois. Então, Ricardo, sabe o que chamou a atenção? Eu tô até comentando aqui.
a participação, a intensidade do Tite participando do jogo, como treinador fora das quatro linhas. O Dunga, ele tinha a mesma cara pra 0x0, 1x0 pro Brasil, 2x0 pro Brasil, 7x0 pra Alemanha. O Dunga não mudava, ele cruzava o braço e ficava olhando com aquela cara de. Aliás, é Dunga, né? Tá mais pra zangado, né? Eu não conheço essa pessoa, não. Faz o que esse cidadão aí? Ex-técnico da seleção brasileira. Sofreu impeachment, vai recorrer no STF. Mais um, não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, perdeu, acabou. Saiu que se manda, irmão. Vai embora. Se esconde aí em qualquer lugar, vá procurar tua turma. Nós ontem pela Copa do Brasil, né? Grande vitória do Cruzeiro, fora de casa, pra cima do Botafogo, 5-2, jogo de volta em Minas Gerais, será apenas um jogo amistoso. Para encerrar, final de semana a gente não tem jogos pelo campeonato, tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogos atrasados. O próprio Botafogo enfrenta o Grêmio, tem o jogo do Internacional também, um sábado e um no domingo. Só pra gente encerrar, vocês estavam falando aí, né? Sobre o lixo do São Vicente, eu tô aqui pra falar de esporte, mas também me meto um pouquinho aí nos assuntos do jornal, né? Falaram do Itararé, tem que falar da Biquinha e a Ponte Pense, hein, Zé? Até quando vai ficar naquela vergonha sem iluminação, hein, Zé? Agora disseram que vão colocar a iluminação na Ponte Pense, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Aqui a gente tem que esperar, sentar e esperar, né? Se depender de utilizar o pessoal da Codesar, vai demorar mais um pouco, então. Não vai ter jeito. Mais uns 40, 50 anos eles arrumam. Um grande abraço a todos. Obrigado, Ricardo. É verdade. Eu não tô brincando, não. Aqui as coisas são complicadas. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Falei de esporte no Armazém 26. Materiais elétricos e hidráulicos de limpeza no centro de Santos. Praça República, número 35. Ligue pra gente. 3221-3396. 3221-3396. Entregamos e não cobramos nada. Materiais elétricos e hidráulicos de limpeza. Tem o café e o açúcar. Grande abraço, bom final de semana. Já virou tradição. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo Martins, nosso jornalista, especialista em esportes da Rede Record e também do Bom Dia Rádio City, da Rádio 105 de São Paulo. Para encerrar o programa, tem um questionamento aí dos nossos ouvintes. Tiago, passar rapidinho aqui, Zé, 1 minuto para as 8, a Maria da Aparecida diz assim, voltando a falar ainda do assunto da catraia, né? Por exemplo, as escunas, que em várias fotos vemos crianças e jovens também sem coletes, tá? Ontem, agora falando sobre a saúde, passei no novo pronto-socorro da Zona Leste, às 6 da tarde, presenciei um caos na saída, pois tem um semáforo bem na esquina e congestiona tudo. Falta de aviso, placas e também muita falta de guardas municipais. Ronaldo, gostaria de comentar? Daí do trânsito, é mais pro Fifi, né? Na verdade, ela solicita aí CET e guarda municipal, mas eu vou encaminhar essas reivindicações aí para os 2 órgãos aí. E tem a Helena que diz assim, prevenção e segurança no trabalho, faltou déficits de acidentes constantes nas construções imobiliárias. A nossa ouvinte Helena faz o seu questionamento. Obrigado, Helena, pela participação. Bom, o Nicolau Beide levantou, são 9 candidatos à Prefeitura de São Vicente. 9 candidaturas homologadas que estarão no pleito de outubro. Espero que o vencedor possa dar a condição que o povo de São Vicente merece. É isso aí. 8 em ponto. Obrigado, Nicolau Beide. Obrigado, o Ronaldo Santiago. Forte abraço. O Thiago Ferraz. Mais uma vez, obrigado, doutor Celso Afonso Gonçalves. Que é o Márcio da também, marcando presença nos estúdios, a nossa equipe técnica, a nossa produção. Estaremos de volta na segunda-feira às 15 para as 7 da manhã em mais uma edição do Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Vem aí o Jornal Litoral, informação qualificada na 102. Comando é do Roberto César. Um abraço e até a próxima. Termina aqui Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.